Olá! Bom, neste trabalho vamos fazer aí uma modelagem ao estilo cartoon, tá? Este vai ser um trabalho bem simples, mas este vai ser um trabalho que não vamos utilizar referência. Vamos fazer somente utilizando a criatividade, tá bom? E para isso, vamos começar aqui maximizando minha viewport. E eu já queria explicar para vocês que alguns trabalhos aqui do curso vão ser divididos em algumas partes e distribuído essas partes pelo curso. Por quê? Porque essas grandes produtoras, né, de animação, de games, dificilmente eles vão fazer uma cena e já vão texturizar, iluminar e renderizar. Dificilmente. Geralmente é tudo por etapa. Então, primeiro eles fazem tudo que tem para modelar, depois texturizar, iluminação, depois passa por outra etapa para fazer o render. Então, é tudo por etapa, tá? Então, alguns trabalhos vai ser da mesma forma, por etapa. Primeiro a gente modela, depois vem texturizando e iluminando, depois faz o render e aí vai, tá certo? Bom, então vamos começar aqui, né? Eu quero fazer aqui, né, uma torre, tá? Uma torre aí meia medieval, tá? E meio ao estilo cartoon, tá bom? Eu vou começar então com um tubo, certo? Então vou pegar aqui um tubo e vou criar um tubo aqui no centro da viewport, tá? Ó. Um tubo, ok, assim tá bom. Vou clicar aqui em modificar e vamos mexer nas configurações desse tubo, tá? Eu vou definir aqui no raio 1 a grossura dessas paredes do meu tubo, né? Que vai ser da minha torre, mais ou menos assim, ó. Vou aumentar um pouco a altura dessa torre, ó. Eu quero ela mais ou menos assim, ok? Bom, agora eu vou apertar F4 para ver os segmentos. Os segmentos aqui tá em 5, aqui tá em 1 e nos lados aqui tem 18. Eu vou colocar 20 aqui nos lados, tá bom? 20 segmentos e os outros eu vou deixar como estão, tá? Pronto, já fiz uma parte aí da minha torre, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui criar e vou criar agora outro tubo, tá? Outro tubo. Vou criar mais um tubo aqui, ó. Ok, pronto. Só que eu vou alinhar esse tubo a este outro tubo aqui. Então, vou clicar em alinhar, vou clicar no tubo, vou alinhar no eixo X, Y e Z e vou dar um OK. Pronto, ele centralizou aqui, ó. Vou puxar para cima, ok? E vou encaixar aqui em cima desse outro tubo. Aí eu vou vir nas configurações aqui, vou clicar em modificar, vou aumentar esse raio 2 aqui, ó, para deixar mais largo do que a parte de baixo, ó. Ficar essa diferença aqui, tá? E vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui, ó. Vou deixar mais ou menos assim, tá? Mais um pouquinho. Pronto. Eu não preciso ter segmentos aqui na altura, então eu vou tirar. Pronto. Aqui nos lados tem 20 segmentos também, tá bom? Agora eu vou converter esse tubo de cima para polígono editável. Botão direito, converter em polígono editável. Agora eu vou pegar esse polígono aqui e vou selecionar esses polígonos aqui, segurando Ctrl para poder selecionar mais de um polígono. Ó. Seguro Ctrl, vou selecionar esse, esse. Vou pular um e seleciono o outro. Ó. Pula um e seleciona. Agora que eu já tenho esses polígonos selecionados, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui esse menu, vou clicar em chanfro. Vai aparecer aqui o menu do chanfro, né? Esse chanfro eu vou definir aqui na extrusão o tamanho, tá? Dessa extrusão. Eu vou definir mais ou menos assim. E aqui eu posso aumentar a largura, né, desse chanfro ou diminuir, ó, né? Essa face aqui, tá? Eu vou deixar um pouco aberto assim, ó. Prontinho. Vou dar um OK. Bom, essa parte aqui da minha torre já foi, né? Olha, ó, já temos isso aqui por enquanto, tá? Como é uma torre ao estilo cartoon, eu não vou me preocupar muito com as formas, tá? Porque o estilo cartoon, ele tem formas meio exageradas, né? Então não vou me preocupar muito com o tamanho certo das formas, tá bom? Bom, agora eu vou clicar em criar. Vou criar aqui um cone, tá? Um cone, ó. Vou criar um cone mais ou menos desse tamanho, ok? E vou alinhar esse cone a este tubo de cima aqui, tá? Então vou clicar aqui em alinhar e vou clicar nesse tubo. Deixa marcado todos os eixos e dá um OK. Pronto. Vou subir para cima aqui, né? Ó. Vou colocar mais ou menos aqui. Mas esse tubo está muito largo, né? Eu vou diminuir um pouco aqui, ó. O raio 1 diminui um pouco a largura. E a altura dele também está muito alta. Eu vou diminuir um pouco, ó.
Neste tamanho tá ótimo. Lembrando que vão dando pausa e fazendo o mesmo aí, pois esse trabalho deve ser entregue ao final do curso. Bom, então eu já fiz aí essa parte aí da minha torre, tá? Ficou bem simples, mas o resultado final vai ficar bem legal, né? Quando a gente começa a fazer aí uma modelagem, parece que tá feio, que tá ruim, e realmente tá feio e tá ruim por enquanto. Mas o resultado final que vai fazer a diferença, tá bom? Agora eu vou criar aqui uma janela para essa torre, tá? E como eu vou fazer isso? Eu posso vir aqui, ó, clicar aqui em criar. Vou criar uma caixa aqui, tá? Ó, uma caixa mais ou menos assim, ó. Ok? Vou pegar essa caixa e vou alinhar ela a esse tubo de baixo aqui, ó. Alinhar, vou clicar aqui e vou dar um OK com todos os eixos marcados. Pronto. Agora que ela se alinhou, vou puxar um pouco ela para frente, ó. E vou puxar um pouco para cima. Só para vocês entenderem aqui o que eu estou fazendo, eu vou diminuir um pouco essa caixa aqui, ó. A largura, ó. Eu vou deixar essa caixa do tamanho que eu quero a minha janela, tá? Eu vou deixar minha janela deste tamanho aqui, ó, tá? Agora, o que está acontecendo aqui, ó? Eu vou esconder esses dois objetos de cima, ó. Para esconder objetos, você seleciona os objetos, clica com o botão direito e clica aqui, ó, ocultar seleção. E ele vai esconder esses objetos, depois eu posso trazer de volta. Só para me mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo, tá? Ó, eu coloquei essa caixa aqui que é do tamanho da minha janela, ok? Minha janela vai ser deste tamanho e ela está atravessando este tubo, tá? Ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o tubo, vou clicar aqui em criar, vou mudar de primitivas padrão para objetos composto e vou clicar aqui, ó, Pro Boolean. Vou clicar aqui em iniciar seleção e vou selecionar essa caixa e ele vai fazer o recorte daquela caixa sobre o meu cilindro, sobre o meu tubo, né? Ó, tá vendo? Recortou, ok? Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para fazer a porta, tá? Então vamos lá. Criar, né? Vou colocar aqui primitivas padrão e vou criar aqui uma caixa do tamanho que eu quero a minha porta, ó. Eu vou alinhar aqui só para deixar ela retinha no cilindro. E vou puxar para frente, ó. Vou puxar para baixo agora, mais ou menos aqui. Ó, ela está atravessando o meu tubo, certo? Vou diminuir um pouco essa porta que está muito grande, né? Vamos lá. Modificar, vou diminuir um pouco. Na largura, né? Ó, e na altura um pouquinho. Pronto. Este é o tamanho de porta que eu quero para minha torre. Então, vamos lá. Selecionem o tubo. Cliquem em criar. Primitivas padrão. Mudem para objetos composto. Vamos clicar em Pro Boolean. Iniciar seleção. E clica na caixa. Pronto. E ele faz o recorte em meu tubo. Tá bom? Do tamanho da porta que a gente tinha feito. Ok? Bom, agora eu vou converter esse tubo para polígono editável. Botão direito. Converter em polígono editável. Pronto. Já posso clicar com o botão direito e clicar aqui, ó, mostrar todos, para voltar aqueles objetos que eu escondi. E aí está por enquanto a minha torre, ó. Tá vendo? Já está começando a ficar bem legal. Bom, geralmente as torres, né, ela não tem janelas, geralmente é só o buraco assim mesmo, tá? Mas eu vou criar agora uma porta, tá? Então vou vir aqui, eu nem vou criar utilizando as portas que já vem pronta aqui do 3D Max, tá? Eu vou criar uma porta com caixas. Então aqui, ó, primitivas padrão, caixa. E vou criar uma caixa aqui do tamanho da porta que eu quiser, tá? Eu vou criar mais ou menos do mesmo tamanho que eu fiz o buraco. Ó, tá? Obviamente, essa porta vai ser mais fina, né, ó. Eu vou colocar uma cor diferente aqui para poder identificar. Pronto. Vou colocar ela aqui dentro, ó, e vou ajustando ela agora, ó. Vou puxar para cá um pouquinho. Vou aumentar a altura, mais ou menos assim, tá? Assim já tá bom. Bom, eu vou converter essa caixa para polígono editável. Vamos lá, polígono editável. Vou pegar aqui esse polígono da frente e vou clicar aqui, ó, inserção, para fechar mais esse polígono, ó. Tá? Mais ou menos assim, ó. Ok. E depois eu vou dar uma extrusão para dentro, tá?
Mas antes eu vou pegar aqui esse polígono e vou puxar um pouco para baixo, ó. Pronto. Já vou dar uma extrusão agora. Só que essa extrusão vai ser para dentro, ok? Mais ou menos assim, só um pouquinho, tá? Vou dar um ok. Pronto. Essa vai ser a nossa porta aí. Por enquanto tá feio mesmo, tá? Mas depois tudo isso vai mudar, tá bom? Eu desliguei o polígono aqui, senão eu não consigo desselecionar esse objeto. E já temos a nossa torre pronta por enquanto, tá bom? Agora, eu vou subir essa torre um pouquinho, ó, mais ou menos assim, e vou esconder ela. Botão direito, ocultar seleção. É o mesmo que clicar aqui, ó, display ou exibir. Subir esse menu para cima e clicar aqui, ó, ocultar selecionados, tá vendo? E ele vai esconder os objetos. E eu posso trazer depois, basta clicar aqui, ó, mostrar todos, tá bom? Bom, agora eu tenho minha área de trabalho livre aqui. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão clicar em criar, plano, e vão criar um plano aqui bem grandão, tá? Ó, mais ou menos assim. Ok. Bom, agora eu vou colocar aqui um bom número de segmentos nesse plano. Eu vou colocar, por exemplo, vou colocar uns 80 por 80, tá? Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou converter esse plano para polígono editável. Botão direito, converter em polígono editável. A gente vai utilizar um recurso aqui do polígono editável que ainda não utilizamos anteriormente. Vocês vão pegar aqui as vértices. Se eu, por exemplo, pegar essa vértice aqui do meio do meu plano e puxar para cima, ele vai puxar só essa vértice, ok? Agora, se eu vir nesse menu aqui, ó, seleção suave, ligar essa caixinha aqui, usar seleção suave, eu posso aumentar aqui esse valor aqui, ó, e ele vai selecionar, além do ponto que eu selecionei, os vértices da lateral. E eu consigo puxar de forma suave esse vértice. E eu consigo criar uma montanha, ó, tá? Eu deformo de forma suave a minha malha, tá? Sem esse botão, ele deforma de forma brusca, ó. Se eu selecionar esses vértices aqui, ó, e puxar para cima, ele puxa de forma brusca. Se eu ligar essa caixinha aqui, ó, ele puxa de forma suave. Tá vendo? E o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar um vértice. O vértice aqui do centro do plano de vocês. Vão aumentar aqui esse valor até essa roda aqui, que é a área de seleção, ficar bem grande, ó. Mais ou menos assim. E aqui, nesse pinçar e nesse bolha, eu consigo definir a forma da minha montanha, do meu morro que eu vou querer fazer. Por exemplo, se eu aumentar esse valor aqui de pinçar, olha como vai ficar o meu morro aqui no preview. Se eu for puxar aqui, ó, vai ficar igualzinho no preview. Tá vendo? Se eu colocar esse pinçar aqui um valor negativo, olha como vai ficar aqui no preview. Se eu puxar, vai ficar da mesma forma. Tá vendo? Eu vou colocar aqui em 0. Eu também tenho esse bolha que incha mais a minha montanha, ó. Ele fica mais inchado. E é isso que eu vou fazer. Eu vou aumentar bem aqui, ó. Vou deixar assim o meu morro e vou puxar para cima, ó. Vou diminuir só mais um pouquinho aqui, tá muito grande. Pronto, vou puxar para cima. Assim já está bom. Vou clicar aqui fora para tirar a seleção e vou sair aqui do modo de vértice, ok? Vou desligar essa caixinha que eu não vou precisar usar mais, né? Desliguei e tiro o vértice. Prontinho, eu fiquei com esse morro aqui, ó, tá? Agora com esse objeto selecionado, vou fechar aqui, ó. Vou aplicar um modificador aqui também. Qual modificador que serve para mim fazer ondas nos meus objetos? É o ruído. Então, vou aplicar um ruído, modificador ruído. Pronto, vou colocar aqui na intensidade do meu ruído os valores 30 por 30 por 30 em todos os eixos. Vou mudar aqui para fracionário, para ficar bem ondulado aí esse terreno, essa montanha que eu estou fazendo, tá? Posso diminuir esse dimensionar para ficar mais rústico ainda, mas só um pouquinho, ó. Pronto, já posso tirar a seleção. Vou clicar aqui em Display, mostrar todos para aparecer minha torre de volta. Lá está ela.
vou pegar ela, ó, e puxar ela aqui para baixo. Encaixar ela nessa montanha que fizemos. Mas essa montanha está muito pequena para ela. Então vou selecionar essa montanha e vou aumentar o tamanho dela aqui com o dimensionar, tá? Ó. Vou aumentar, ó. Tá vendo? Mais ou menos assim. Vou pôr ela um pouco mais para baixo, né? Ó. Se encaixando aqui na torre. Prontinho. Por enquanto, está pronto aí o nosso modelo, tá? Embora pareça bem simples, o resultado final que vai fazer toda a diferença em nosso trabalho, depois que aplicar iluminação, texturização, né? E um efeito final aí que a gente vai aplicar depois, tá bom? Agora, o que vocês vão fazer, que geralmente eu faço, né? Se vocês não quiserem fazer, vai ser opcional de vocês. Mas eu costumo selecionar todos os objetos, abrir o editor de material e aplicar aqui uma cor bem cinza, bem clarinho, né? E aplicar em todos os objetos. Clica aqui, pronto. Depois, com todos os objetos selecionados, você coloca a cor preta aqui, ó. Preto, ok. Dessa forma eu consigo visualizar melhor os meus objetos, tá? Então, eu aconselho vocês fazerem dessa mesma forma aqui, que dá para ver melhor as suas formas, os seus modelos, facilita na hora de texturizar, tá bom? Bom, eu vou deixar ele aqui do jeito que tá, ó, tá? E vamos salvar o nosso trabalho. Senão, depois quando a gente for abrir o nosso 3D Max, ou continuar esse trabalho, vocês vão ter perdido tudo. Então a gente tem que salvar. Então vamos lá. Vou clicar no ícone do 3D Max, salvar. Bom, vocês vão salvar como trabalho 02, ok? Trabalho 02. Se quiser escrever aí sem na Cartoon, aí vai ser opcional de vocês, tá? Mas vai ser trabalho 02. E vou clicar em salvar. Prontinho, salvamos o nosso trabalho. Depois a gente vai abrir esse trabalho para continuar a trabalhar em cima dele, com texturização, iluminação e o render final aí, que vai ficar bem legal esse trabalho, tá bom? Bom, neste trabalho foi isso, espero que vocês tenham conseguido chegar a esse mesmo resultado. Se não conseguiram, refaçam a aula, pois modelagem a gente tem que realmente praticar, tá bom? Então, eu te vejo na próxima aula. Até lá!